Então, propriedades da transformada de Fourier. Assim como a gente analisou propriedades da série, nós vamos fazer o mesmo para a transformada. E vamos notar que as propriedades são extremamente similares, já que nós derivamos a transformada de Fourier a partir da série, certo? O elemento peculiar que as distingue, na minha opinião, é o fato de que o período de cálculo agora dessas transformadas é infinito, significando que a frequência de cálculo é um infinitésimo. Isso distingue da série, onde a gente tinha que tomar o cuidado de compatibilizar as transformadas pelo mesmo período de cálculo. Senão a gente não podia ter propriedades como a linearidade no caso. Então, nesse presente caso, dado dois pares transformadas conhecidos, se eu fizer uma combinação linear desses dois sinais no tempo, eu tenho como transformada de Fourier a combinação linear das suas transformadas. Outro detalhe que eu coloco aqui, eu estou usando a notação J-ômega, mas lembrando que a variável é ômega. O J aqui é só para lembrar que a frequência está no eixo das ordenadas, se a gente pensar num plano complexo, tá ok? Nas demonstrações eu vou usar outra notação, x de ômega, mas só para reforçar o fato que é notação, não influencia nada, desde que a gente tome cuidado e interprete corretamente a notação. Outra propriedade, deslocamento no tempo, deslocamento em frequência. Reforço aqui, primeiramente, a simetria. Então, quando eu faço um deslocamento num domínio da sua variável independente, eu multiplico no outro domínio por exponencial complexo, ajustado para t0, no caso do deslocamento temporário, ajustado para ômega 0, no caso de deslocamento em frequência. Então, esse detalhe aqui, para ficar bem claro, é equivalente à propriedade que nós vimos para a série de Fourier dessas propriedades de deslocamentos em tempo e frequência. Então, lembrando adicionalmente que esses dois exponenciais complexos têm magnitude 1, ou seja, o ato de deslocar no tempo ou em frequência não altera a magnitude da transformada direta ou inversa. A única coisa que eu tenho é deslocamento de fase ou uma alteração de fase segundo uma reta linear, menos ômega t0 mais ômega t0, certo? Então, só para a gente lembrar desse detalhe aqui da magnitude ser unitária. Bom, só reforçando a aplicabilidade, no caso do deslocamento temporal, a gente faz uma alteração de fase de maneira linear em todas as componentes, para que todas andem proporções de ciclo tal que eles acompanhem o deslocamento temporal total. Então, cada componente, lembrando do que a gente fez na série, anda um conjunto de passos ou uma proporção de ciclos de acordo com a sua frequência individual. Então, frequências mais altas vão ter que andar mais em fase, enquanto que componentes com menor frequência têm que andar menos em fase. E o deslocamento de frequência nos leva a gerar sistemas de modulação para comunicação. Ou seja, a nossa rádio AM é um produto decorrente de dois deslocamentos em frequência simétricos. Tá? Então não adianta fazer só um deslocamento em frequência, deslocamento frequência esse, para gerar a onda N. Eu tenho que fazer dois, um para a direita e um para a esquerda do eixo imaginário. Tá? Escala no tempo, reforça a simetria. Então, quando eu multiplico a variável independente em um domínio, eu tenho que dividir a variável independente do outro domínio pelo mesmo fator, acrescido de uma correção decorrente matematicamente de uma troca de variáveis e, vamos dizer assim, entre aspas, fisicamente, do fato de que quando eu multiplico ou divido a variável independente, eu altero a área. Então, tem que fazer uma correção de área no outro domínio, de maneira equivalente. Aqui, para a gente ter um exemplo, essa aqui é um par transformadas peculiar. Vou mostrar aqui para você, só para a gente entender o que essas figuras são, matematicamente. Note que, basicamente, eu tenho gaussiana aqui,
e eu tenho uma gaussiana, que é a sua transformada. Então, no caso, quando x de t é e na menos π t ao quadrado, eu tenho como par transformada em Hertz e na menos π f ao quadrado. Ou, se a gente quiser, em ômega, e na menos ômega ao quadrado sobre 4π. Veja que eu fiz essa em frequência em Hertz para notar bem que, no caso deste par transformadas, a peculiaridade é que simplesmente eu troco a variável independente de t por f. É uma peculiaridade dessas funções aqui que a gente tem. Tá? Por que eu mostrei essas funções particularmente? Porque a gente vai ver que quando eu comprimo num domínio, eu tenho que gerar uma expansão no outro domínio. Então aqui eu fiz 3 compressões, partindo da vermelha e comprimindo aqui por fatores, certo? A variável independente. Veja que, ao mesmo tempo em que eu comprimo, eu tenho que expandir lateralmente, no sentido afastando do eixo imaginário, certo? Ou da nossa, desculpa, não eixo imaginário, das nossas ordenadas, certo? Também usei essa função porque ela é puramente real. Veja como ela é simétrica, ela é par num domínio, ela é real no outro domínio. E veja, aquele fator de correção diária faz com que, ao mesmo tempo em que eu tenho uma compressão num domínio, eu tenho que ter um rebaixamento, já que eu estou dilatando lateralmente a figura. Então, aqui é só para ter um exemplo do efeito de compressão e distensão. Isso leva ao que a gente chama de localidade na energia. Se eu quiser ter algo bem estreito num domínio, isso vai me gerar algo bem largo no outro domínio. Tudo em termos de variáveis independentes, certo? Propriedades do conjugado também vimos para a série de Fourier. Então, quando eu tenho um par transformada, se eu quiser a transformada do seu conjugado, basta calcular o conjugado do reflexo da sua transformada. O efeito para x de t sendo real, ou seja, se eu tenho a variável, se eu tenho a função no tempo par, significa que no outro domínio eu vou ter uma função com magnitude par e fase ímpar. Nós já vimos isso. Eu vou demonstrar posteriormente, quando eu demonstrar cada uma das propriedades, só para reforçar o apelo de que quando eu tenho um sinal real, já que eu vou ter aqui nesse domínio x de t igual a x conjugado de t, isso vai gerar que a magnitude é par e a fase é ímpar no outro domínio. Ou parte real é par, parte imaginária é ímpar, certo? Aqui eu coloco exemplos que eu vou demonstrar posteriormente nas videoaulas. Propriedade da modulação, outra propriedade bastante importante, ela vem em conjunto com a convolução, ou seja, se eu faço modulação num domínio, eu faço uma convolução no outro domínio, tá? Decorrente do conhecimento aqui desse par transformadas. Essa, voltando aqui, só desculpa, diferente da série, essas aqui são convoluções. Bom, no tempo é convolução, como a gente já viu na primeira parte da matéria. Na frequência é uma convolução entre funções, onde a variável independente é contínua. Então a gente não tem aquele problema de convolução circular que a gente viu anteriormente para a série. Tá? E a gente usa muito essa propriedade posteriormente, porque quando eu fizer uma modulação de frequências, a gente vai vai usar um nome de resposta em frequência. Assim como a gente tinha convolução no tempo, a gente tinha resposta em impulso, a modulação em frequência é a resposta em frequência. E essa propriedade vai ser útil porque a gente vai projetar sistemas chamados filtros que vão atuar em cada uma das componentes. E eu vou projetar no domínio da frequência e usando essa propriedade, desculpe, eu vou projetar no domínio da frequência por produtos e eu vou saber no domínio do tempo o que eu tenho que fazer para obter o filtro. Propriedades da diferenciação e integração.
muito similares às da série, tá? E serve de gancho para propriedades da transformada de Laplace, ou seja, se eu quero saber a transformada da derivada de uma função, basta pegar a transformada dessa função e multiplicar por j omega. De maneira análoga, se eu multipliquei por j omega para lidar com a derivada, se eu fizer a integração cumulativa, eu tenho que dividir por j omega. Aqui eu tenho, no caso, frequência em hertz, só para a gente ter o equivalente. Né? Acrescido de um termo que lida com o nível DC. Nós já tratamos de questões de nível DC lá atrás com a série. Tá? Aqui a gente tem algo equivalente, eu vou demonstrar a presença desse termo. Lembrando que esse x de zero maiúsculo, tá? É a média do sinal. Tá? Ele decorre justamente da gente aplicar a definição da transformada de Fourier. Vou mostrar isso posteriormente. Tá? E a gente também tem o valor de x de zero quando a gente calcula a média da transformada. Tá? É um, vamos dizer assim, nível DC equivalente. Tá? Mas não é o nível DC propriamente dito que a gente conhece, que é o nível que é a média do sinal temporal. Propriedade da dualidade. Essa propriedade é mais matemática do que física, tá? Ela envolve simplesmente, dado um par transformada de Fourier, se eu trocar a variável ômega por t e gerar uma função temporal dessa transformada, a sua transformada é simplesmente esse sinal trocando t por menos ômega acrescido de 2π. Tá? Se eu fizer menos jt, veja, aqui depois é simplesmente usar uma propriedade de reversão simples, eu troco aqui a variável dv. A utilidade dela é em cálculos, eu vou só mostrar uma figura aqui de um exemplo, depois eu demonstro e faço exemplos. Veja, se eu conheço um par rect, um par de transformadas entre o rect e a sinc de ômega sobre 2π, esse par a gente já calculou em vídeos anteriores. Pela dualidade, se eu trocar esse t por ômega e fizer as transformações adicionais que eu vou mostrar, eu vou notar que se eu tenho sinc num domínio, no outro eu tenho t rect. A dualidade envolve esse tipo de situação, com os devidos ajustes posteriormente. Então veja, rect num domínio, sinc no outro. Rect num domínio, sinc no outro. Tá? A utilidade é em operações matemáticas, quando as tabelas, por exemplo, de pares transformadas estão incompletas. Outra propriedade, aqui é uma propriedade que liga a série à transformada. Então, o que eu sei? Nós já vimos que sinais periódicos não são absolutamente somáveis, logo não tem transformada de Fourier, esse é um dos critérios para ter transformada de Fourier. Só que a gente viu que a gente pode criar o que a gente chama de transformada generalizada de Fourier para esse tipo de sinal, inclusive a gente calculou a transformada de Fourier de senos e cossenos, tá? Que tem séries de Fourier, então aqui veja, sinais periódicos têm série de Fourier, eu gostaria de obter as transformadas. Essa propriedade permite gerar a transformada de Fourier a partir do conhecimento da série de Fourier de sinais periódicos, certo? Envolve a presença da função cola do nosso acochambre, que eu sempre costumo mencionar, função impulso, conectada a cada uma das séries. Note que aqui esse termo é o termo que conecta, vamos dizer assim, harmônico com a frequência de referência, para sintetizar isso no domínio da frequência. A gente também vai demonstrar isso posteriormente. E, finalmente, teorema de Parseval, onde agora eu estou interessado em calcular a energia de um sinal num domínio a partir do seu cálculo no outro domínio, seja em Hertz, seja em ômega. Eu estou colocando em Hertz só para a gente verificar a compatibilidade em lidar com Hertz ou radianos, mas a gente vai sempre operar em radianos, porque é a frequência que a gente que é mais fácil de trabalhar, particularmente quando a gente lida inclusive com ângulos de fase, certo? Então já estão em radianos, já compatível com fase. Então veja, cálculo da energia total pode ser feita neste domínio ou neste domínio. Qual domínio eu vou utilizar vai ser o que vai facilitar a minha operação matemática, tá?
Outro nome para essas operações de cálculo de energia é densidade espectral de energia, no caso da transformada, ou potência, no caso da série de Fourier. Esse é um nome típico que aparece, no inglês é Power Spectral Density, tá? E é representado ou por módulo, magnitude ao quadrado da transformada em Hertz, ou magnitude ao quadrado da transformada em radianos. Tá? Então veja, radianos por segundo, desculpe. Então veja, nós vamos escolher a operação no domínio que for mais conveniente. Fazer depois a demonstração para a gente ver com exemplos. Tá? Então veja, eu passei por todas as propriedades mais comuns que a gente utiliza, lembrando que primeira razão de estudar as propriedades, observar operações matemáticas que podem acelerar o nosso cálculo de transformada direta ou inversa de Fourier. Segundo, evidenciar propriedades implícitas da conversão do domínio do tempo para a frequência. Então, para a gente ver como algo que ocorre no tempo está ligado com eventos no domínio da frequência.